Bom, pulando aí para o velho continente, aqueles palhaços que fizeram alguns, né, deles que fizeram atos racistas contra o Vinícius Júnior, esses caras foram condenados na Espanha. Condenou 3 torcedores que atacaram o Vinícius Júnior com insultos racistas a 8 meses de prisão. O Thiago Arantes conta hoje no UOL que, de acordo com o staff do jogador do Vinícius Júnior, a pressão dos torcedores brasileiros foi essencial para a decisão. E o Vini Júnior desabafou ontem nas redes sociais dizendo o seguinte: muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu devia apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Mais um posicionamento forte do Vinícius Júnior, que o Danilo, ele se tornou, tranquilamente dá para dizer, talvez a maior ou entre as maiores figuras do esporte mundial sobre esse tema. Você pode falar ali do de outros caras, de outros esportes que tem também, que também fazem isso, mas talvez pela projeção, o Vinícius Júnior seja hoje a figura mais relevante nisso, e bem feito que esses 3 idiotas foram condenados a 8 meses de prisão. Não, e acho que mesmo outros jogadores, outros atletas de outros esportes que lutem, que abracem essa causa, nenhum deles enfrenta o que o Vini Júnior enfrenta no dia a dia. Eu tenho essa impressão, e digo isso nos campos, né? Não na vida, porque na vida a gente sabe que existe racismo em todo canto. Mas do jeito que o Vini Júnior enfrenta no estádio, eu não lembro de acontecer em outro, ou com outro jogador ou com outro atleta recentemente nesses tempos. O Vini Júnior e outra, a questão dele ser tão novo, né? Perto de outros atletas mais experientes que abraçam a causa e etc. E para mim, esse tipo de postura é muito mais relevante e é um prêmio gigantesco, muito maior que, por exemplo, uma bola de ouro ou qualquer coisa do tipo. É uma postura gigantesca, uma postura histórica que vai muito além do futebol, vai muito além de ser melhor ou pior em campo. É uma luta gigantesca que ele está comprando e que está dando exemplo para muita gente, para gente pequena, para coisa pequena, criancinha lá na Espanha. A gente sabe que lá na Espanha esse tema, por exemplo, é muito mal, assim, ninguém trata do jeito que a gente sabe que deveria tratar, não tem nenhuma pena para isso especificamente, é a primeira vez que isso acontece agora. Então, quando você, uma criança ali de 10, 12 anos, vê esse tipo de coisa acontecendo, ele vai aprender que aquilo é errado, ele vai ver, vai ter certeza que aquilo é errado, muito mais do que as pessoas ensinam na Espanha. Então é um prêmio, é uma conquista tão gigante. E essa frase dele, eu não sou vítima do racismo, eu sou algoz dos racistas, para mim é uma frase maravilhosa, é frase de livro, é frase de livro de história daqui anos para lá para frente. Muito bom, a postura do Vini Júnior nessa é um negócio absurdo, como eu disse, para mim, muito mais importante que qualquer outro prêmio que ele possa ganhar pelo desempenho esportivo dele. Eu estava falando de caras de outros esportes, tem o LeBron James, que atua, né, no basquete, tem o Lewis Hamilton na Fórmula 1, que é uma figura importante, mas, como eu falei, talvez nenhuma tenha projeção pela popularidade do esporte, Mauro. E acho que tem um detalhe da luta do Vinícius Júnior, que é uma luta, como eu vou dizer, qual é a palavra que eu vou usar? É uma luta incisiva. Ele não é o cara que apenas reclama, ele é o cara que fala o que falou. Eu não sou vítima, eu sou algoz. Eu vou encher o seu saco e eu vou te condenar se vocês continuarem fazendo isso. É um cara que enfrenta a questão, não só lamenta. E acho que isso é um ponto bem importante. Ele comprou a briga, né? E comprou a briga sozinho, né? Esse apoio aí que ele cita do Real Madrid, da Liga, no primeiro momento não houve apoio nenhum, ele ficou sozinho. Inclusive os colegas de time que poderiam ter ido ali brigar ali, discutir com os racistas de Valência, muitos ficaram distantes da confusão. Não se aproximaram. E no momento houve um movimento do time de ameaçar sair de campo por conta das manifestações racistas. Um ou outro companheiro foi lá e ficou do lado, falou alguma coisa, tentou ali se envolver de alguma forma. Na maioria das vezes não aconteceu nada, ele ficou literalmente sozinho, sozinho mesmo. E comprou a briga certa, né? No meio de tantas brigas erradas que alguns e outros compram, ele comprou a briga certa e vai colocando seu nome de fato, como disse o Danilo, na história, não só pelo que ele joga, mas pelas atitudes corajosas enfrentando os racistas, lembrando que ele foi alvo de preconceito até aqui no Brasil, né?
Alguém chama o Endrick de Neguebinho ou coisa parecida, que é até uma sacanagem com o Negueba? Não. O Rodrigo era assim chamado? Não. Outros jogadores que saíram do Brasil foram lá para o exterior, foram chamados assim? Não. O Vinícius era tema de programa de debate. Neguebinha, não vale isso tudo, kkk, não sei o quê. Um monte de gracinha falavam, né? Tá aí nas redes sociais. Não vai jogar no Real Madrid, não tem condições, etc. Então, por que não tinha condição? Com base em que essas pessoas falavam isso? Ele é um garoto de 17 anos, 16 anos na época, quando ele surgiu. E os caras já tinham esse diagnóstico completo. Preconceito, óbvio preconceito. Então ele sofreu preconceito aqui e lá, de forma até mais agressiva, certamente encheu o saco, né? Talvez certamente uma vida inteira sendo alvo de preconceito, né? Até quando começou a fazer sucesso. E aí talvez até se intensificando, né? Como pode esse rapaz fazer sucesso? Porque ele, né? É isso. É sobre isso que a gente está falando. E ele resolveu É, enfrentar. Está de parabéns. É importante frisar que isso também aconteceu aqui no Brasil, que tem muita gente falando dos espanhóis, de fato, abjetos racistas espanhóis, não são todos espanhóis, é claro, mas a gente vê ali que não são poucas pessoas, né, a se manifestar dessa maneira nos estádios. Já vimos imagens assim de várias pessoas se manifestando, até criança, né, seguindo o mau exemplo dos pais, filmado por uma brasileira no recente jogo do Valência contra o Real Madrid lá em Valência, foi na temporada passada. Mas aqui também teve. Eu sempre gosto de lembrar isso. É a mesma coisa quando acontece quando um babaca aí na Argentina, no Paraguai ou no Chile, num jogo internacional, imita macaco. E a gente fala, aqui também tem. Só que aqui os racistas estão mais contidos porque sabe que no Brasil nós evoluímos na luta contra o racismo e o sujeito que é racista sabe que se ele se manifestar da maneira que gostaria, ele pode ter problemas com a justiça. Então o Brasil está mais avançado nesse aspecto. Isso é um ponto para a gente ficar feliz até. Mas o racista está aqui do nosso lado, de repente está do seu lado, sentado no banco do metrô, do ônibus, na fila do banco, andando na rua, no supermercado, no seu trabalho, e você de repente nem sabe, porque ele está caladinho, ele está com medinho. E agora o Vinícius começa a botar medinho também nos racistas de lá, porque se esses caras vão pagar essa conta, né, punidos que foram, outros podem seguir o mesmo caminho. Já há jurisprudência. bom ponto esse, né? Se tem uma coisa que no Brasil ela é mais rigorosa que em outros lugares, sobretudo também aqui na América, é sobre essa questão do racismo. Ainda não chegamos no ponto que deveríamos, mas em comparação com outros países, inclusive da América do Sul aqui, o Brasil tem um rigor bem maior com essa questão. Mas sim, também concordo com o Mauro. Ele está do seu ladinho, o racistinha está ali. Ele só está com medinho, mas lá na rede social, escondidinho, ele faz uma postagem malandra. Tem gente no Congresso Nacional que é racista e assim vai. Eles estão por aí, não estão, eles só estão com medo, como são, né? São covardes como são, estão com medinho, mas estão por aí. É bom todo mundo ficar sempre atento e parabéns de fato ao Vinícius Júnior. Bom, ainda na Europa, ontem o Ancelotti deu a tal da entrevista para o jornal italiano, dizendo que ao Il Giornale que o Real Madrid não iria ao Super Mundial de Clubes. A repercussão foi ruim, o clube desmentiu e o técnico falou: pô, foi mal interpretado, veja bem, não é bem assim, tarará. O jornalista que fez a entrevista, que é o Tony Damascelli, rebateu que não teve nada de palavra mal interpretada, não. Ele diz o seguinte: a entrevista foi no sábado e ele disse palavra por palavra o que foi publicado. Ele disse: não vamos ao Mundial de Clubes porque é uma estupidez total a nível econômico, esportivo e saúde dos jogadores. Disse o jornalista, falou que o Ancelotti teria dito isso. Então, mas aí o Real Madrid voltou atrás, Danilo, não, veja bem, tarará, mas hoje tem um desdobramento, segundo o jornal português A Bola, os clubes ingleses também se opõem a esse novo torneio com relação à distribuição do dinheiro. E a FIFPro, o Sindicato Internacional dos Jogadores, também é contra. Ou seja, os europeus, para entrar nessa, estão querendo mais dinheiro. Né? O Ancelotti falou, deve ter pegado mal, aí o Real Madrid falou, não faça isso, tarará, daí voltou atrás, não é bem assim. Agora o jornal português A Bola diz que os ingleses também querem mais dinheiro para entrar nesse torneio. Lembrando que é um torneio grande, importante, gigante e que vai comer um pedaço do calendário ali, no meio do ano, né? Danilo.
Não sabia para quem. Bom, eu sou, já percebi que eu sou voz um dos poucos que ainda não, um dos poucos que gosta, eu gosto, eu acho a ideia boa. Eu acho que o Mundial é uma oportunidade rara que a gente tem de encontros para a gente ver sul-americanos jogando com europeus e por aí, de outros continentes também. Claro que no aspecto esportivo não vai ter comparação. Lógico que se jogar Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, se eles jogarem no melhor do nível deles, eles vão ganhar todos os campeonatos. Vai ficar ainda mais difícil do que já era uma Copa que agora vai ser chamada de Copa Intercontinental. Mas eu acho que é um Mundial, uma ideia boa para você colocar jogos raríssimos, como eu disse, de Palmeiras, Flamengo, Fluminense. E não é porque ele é palmeirense, ele gosta da ideia. Não, não é. Eu acho que a ideia seria boa de qualquer jeito, mesmo que tivesse Flamengo, Corinthians, São Paulo e Botafogo, qualquer time, não importa. Eu acho que é legal. Eu, mesmo quando não tenho Palmeiras, eu assisto todos os mundiais, eu acho os jogos muito legais, eu acho oportunidade rara de a gente ver um Flamengo de 2019 jogando, por exemplo, contra o Liverpool. Então eu acho que, e outra, sem contar no aspecto econômico, você vai ter 3, 4 times aqui do Brasil recebendo 30, 20, 40 milhões de euros para participar de um campeonato, você consegue fortalecer e você consegue fazer um projeto um pouco mais a longo prazo. O Palmeiras está se fortalecendo pensando no Mundial, tenho certeza que o Flamengo tem isso em vista. Então eu acho que é uma ideia legal. Agora, vamos discutir a parte econômica com os europeus. É claro que vai ser muito diferente. Os caras vêm aqui, compram os jogadores por 35, dependendo do outro jogador, por 15 milhões de euros, como a troco de banana. Então os caras, claro, que não vão querer participar de um campeonato desse por 20 milhões de euros. Eu acho que na questão do calendário, a gente já tem sempre no final de temporada, então a gente vai ter a Euro agora e a Copa América. No final do ano que vem a gente teria o Mundial e depois no outro final do ano tem a seleção. É uma questão para o calendário? Mas é uma questão para 4 times, 6 times da América do Sul, para 8 times da Europa, e que é um ponto que dá para você planejar. O Brasil acho que está muito pior do que todos os outros, né? A gente fica pensando, nossa, como vai ficar aqui o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro que não vão para o Mundial? Como eles vão ficar no Brasileirão durante um mês parado? Aí é outro problema. E é o problema da CBF arranjar o calendário, arrumar o calendário, como deveria ter arrumado agora para a Copa América, como deve ser para a Copa do Mundo e como deveria ser para toda a data FIFA, como é em todo lugar do mundo. E não é só na Europa, não. Argentina, Chile, outros lugares que também respeitam a data FIFA, os próprios torneios da Comebol que respeitam a data FIFA também. Então eu sei que eu sou praticamente um dos poucos, mas eu acho a ideia do Mundial boa. Eu gosto da ideia, eu queria muito que desse certo para a gente ver esses enfrentamentos de sul-americanos com europeus, porque eu acho que só assim, eles enfrentando sempre, a gente tem alguma chance de ver pelo menos um jogo um pouco mais igual. Mauro, tem várias questões sobre esse Mundial que a FIFA diz que vai acontecer, os clubes estão nesse negócio de ganhar mais dinheiro. Primeiro que vai aumentar o número de jogos para os europeus, né? Hoje eles já reclamam que tem muito jogo, vai aumentar um pouco mais. Segundo é o momento desse campeonato, é meio no fim da temporada europeia, então é quase como se fosse uma pré-temporada para a temporada seguinte seria para os europeus. Todos estão falando que vão participar, tá bacana, tudo bem, mas hora ou outra aparece algum pequeno descontentamento, alguma ressalva aí dos europeus. É porque eles não precisam desse campeonato. Do ponto de vista deles, eles têm a maior competição de clubes que é a Liga dos Campeões. O que acrescenta para o Real Madrid jogar contra um time brasileiro, argentino ou da África? Nada. Nada. Financeiramente, nada, né? Como já está claro, porque o dinheiro não é tão sedutor para eles. Tecnicamente não tem desafio, porque é uma disparidade muito grande. E é óbvio que eles estão pensando no lado deles. É evidente. Eurocentrismo, tudo, claro que é. Mas o que é a Liga das Nações? Esse torneio de seleções. É apenas a sequência natural. Agora, a FIFA também não tem boas intenções. A FIFA quer o quê? Ela quer um torneio para ela, que possa competir ou ser superior à Liga dos Campeões. É só isso. O interesse dela é ter um torneio dela, já que aquele outro torneio que ela faz no final do ano, né, com os campeões continentais, é uma Copa das Confederações de clubes e que não tem apelo nenhum fora dos mercados que não são assim, os mais relevantes, no caso. Ela está em busca de um modelo que dê a ela dinheiro e o controle de uma competição importante, que é da UEFA e muito dos clubes, né? Que a UEFA já foi muito pressionada pelos clubes, inclusive com aquela história da Superliga e tudo mais.
Aí tem que sempre se ajustar, premiar muito bem, manter os clubes ali bem satisfeitos, os grandes, né? Agora mexeu de novo na estrutura da Champions League, deu mais vagas para determinados países que se colocaram bem no ranking. Então é um jogo muito mais político do que com preocupação técnica, esportiva e tudo mais. E os times dos outros continentes, como o caso aqui da América do Sul, são apenas coadjuvantes nesse cenário, que ficam ali ávidos pela oportunidade de ganhar um dinheiro e jogar contra essas equipes importantes. Mas para eles não é interessante. O que eu imagino é que eles até disputem, mas da mesma maneira que o Manchester City, no Mundial de Clubes passado, nem escreveu De Bruyne e Haaland, que estavam voltando de lesão, mas certamente os dois jogariam se fosse uma semifinal, uma final de Champions League, talvez faça a mesma coisa. Não leva um jogador, alega que está machucado, deixa o outro em casa, o outro leva lá, mas não joga, fica no banco. E se chegar numa final e tal, de repente aí já reforça o time, né? Que nem eles tratam as Copas Nacionais, geralmente, né? Entram com um goleiro reserva, um time misto, aí vai avançando. Quando chega na semifinal, na final, eles reforçam mais o time, porque aí já vale um título, está perto de ganhar um troféu, aí ninguém quer ser derrotado numa reta final. Mas constrói toda a campanha em cima de um time desfalcado. É muito comum isso acontecer. Eu acho que vai ser alguma coisa parecida com isso aí. E acredito muito no que disse o jornalista aí. Acho muita riqueza de detalhes na resposta do Ancelotti para o cara ter inventado aquilo ali. Tá com toda a pinta de que falou e se arrependeu. E se falou, não saiu só da cabeça dele, gente. Isso aí é coisa conversada dentro do clube. Mas o clube vai comprar uma briga pública com a FIFA? Foi lá rapidinho e emitiu uma nota. Né? Para quem gosta de notas oficiais, é uma delícia. Né? É, mas assim, sem ter espírito de vira-lata, mas não é razoável que os europeus ganhem mais? Tem uma premiação maior? Eu sei que eles já ganham muito mais, mas eles não são claro, eles têm os melhores jogadores, eles são a atração global. Se esse torneio for acontecer, aí os bilhões de habitantes da China, do Paquistão e da Índia, por exemplo, vão assistir por quê? Porque o Flamengo está lá? Porque o Palmeiras está lá, o Fluminense, River Plate? Não, vão ver por causa do Real Madrid, do Manchester City, do Chelsea, etc. Bayern de Munique, sei lá mais quem ganha nesse negócio. É por isso. Aí eles têm mais apelo. Dá para fazer um esquema de produtividade. Paga inicialmente igual para todo mundo e por vitória, por fase, você vai pagando para quem vai avançando. E é claro que os europeus vão avançar. E aí você faz uma parte do igual para todo mundo que participa e depois você aumenta na produtividade. É mais uma coisa no Brasileirão. Muito mais gente assiste no Brasileirão por causa do Flamengo, por causa do Corinthians, do que por causa do Cuiabá. Mas a divisão hoje é 40-30-30. Então acho que dá para fazer nesse esquema. A questão do europeu recusar de bate-pronto já, eu acho que dá uma forma de conversar. Eu vejo muito mais como uma pressão para melhorar a questão para eles do que... E eu acho que dá para fazer esse esquema, Tirone. Você parte de uma premiação igual para todo mundo que participa e vai fazendo por produtividade. Ganhou, que nem na Libertadores, ganhou um jogo na fase de grupos, $1 milhão. Põe lá, ganhou um jogo na fase de grupos, 2 milhões de euros. Vai aumentando a premiação de quem vai ganhando. Eu acho que, enfim, eu acho interessante. O que pega agora é que eles querem para jogar, eu quero tal. Né? Os europeus estão nesse ponto. Para entrar nesse negócio aí, eu quero ganhar tanto, ou quero ganhar mais. Vocês acham que, imagino que se fosse esse ano, terminou a temporada, Real Madrid foi campeão espanhol, campeão europeu. Você acha que os caras estão a fim de entrar em campo de novo para jogar alguma coisa depois de erguer a 15ª Champions League? Então, pois é. Entendeu? Esse é o ponto. É uma questão. O Manchester City ganhou de novo o Campeonato Inglês. Você acha que o Guardiola está a fim de mobilizar os jogadores para mais um torneio? E tem que ganhar. Quando vai ter que ganhar. Que nem aquela história, não ligam para o Mundial, mas comemoram. Querem que que eles chorem? Agora, não dá para comparar a reação deles, a relevância que eles dão com a relevância que a gente dá aqui na América do Sul. Não tem como comparar, é muito evidente. Comemoram, tudo, querem ganhar, não querem perder. Se quer perder para o mais fraco. Que quando o Firmino fez o gol no Flamengo, arrancou a camisa. Claro, porra, estava difícil o jogo, foi na prorrogação. Você acha que os caras querem perder para o Flamengo? Você acha que o Guardiola queria perder para o Fluminense? Que o Chelsea lá, o Tuchel, né, queria perder para o Palmeiras? Claro que não, pô. Mas se você colocar na balança, não tem o mesmo peso. Essa é a questão. Aí você termina a temporada, ganhou um título importante e tudo. Agora vamos lá para os Estados Unidos, né, jogar um torneio contra um time da África, um do Brasil, da Argentina, um da Oceania, América Central. Putz, peraí. Os caras não querem. Simplesmente assim. Eu vejo dessa forma, assim, não é, a questão é concordar ou não, é como eu estou tentando entrar na cabeça dos caras, como eles pensam, como eles enxergam.
né? E o que me incomoda aí é que assim, o intuito da FIFA é ter o controle de um campeonato dela, só para ela, é político e econômico, né? Uhum. Mais nada. Mais nada, não Sim. existe ninguém pensando na integração do futebol, sabe, os continentes se encontrando, nada. Qual